Boa tarde a todos, eu sou Viviane Fittipaldi. Meu nome é Eduardo Viegas. Nós somos da Satori e hoje a gente está aqui com uma pessoa que pra gente é muito, muito especial, que é a doutora Lilian Machado, endoscopista do Rio de Janeiro, que é a nossa referência de endoscopia e foi um dos nossos grandes exemplos pra gente seguir o caminho que a gente seguiu hoje, né? Então, doutora Lilian é endoscopista, como é que foi a caminhada dela, né? Formou pela UFRJ, depois fez endoscopia e gastroenterologia na Universidade da UERJ, mestrado na UERJ também. Ela coordena o serviço de endoscopia e de gastroenterologia da Aeronáutica, né, do Hospital Central da Aeronáutica. E a Lilian está aqui com a gente hoje, pra gente uma baita honra ter ela aqui hoje, porque ela realmente é a nossa grande referência da endoscopia. Obrigada, meninos. Eu chamo eles de meninos, né? A gente adora. Porque, para mim, apesar da nossa diferença de idade não ser tão grande, né? Mas, enfim, vi crescer, né? Dentro da endoscopia, então fico muito feliz. Espero corresponder à expectativa de vocês. Oxe, vai muito. A Lilian é uma pessoa super importante pra gente, porque a gente tem uma trajetória acadêmica parecida, né? Nós três viemos da graduação da UFRJ, fizemos uma residência que a gente tem no coração, que é da UERJ, de gastrologia. Lá a gente aprendeu endoscopia digestiva. E nós nos encontramos no momento em que a Lilian coordenava, na ocasião, um grupo muito especial, que era o grupo de endoscopia digestiva de alguns hospitais da Rede D'Or. E a gente começou a trabalhar com ela. E a Lilian foi uma das pessoas que a gente chama de madrinha, né? É, muito. Ela, não sei nem se ela sabe disso, mas a gente sempre fala, madrinha hoje vai. Porque foi a Lilian que veio junto, generosa, e trouxe pra gente a endoscopia terapêutica, que é a nossa paixão. E aí, Lilian, fala pra gente como é que a endoscopia terapêutica se apresentou na sua vida. A gente estava conversando antes e você falou que você namorou com várias vertentes diferentes da gastroenterologia. A gastroenterologia é muito ampla. E como é que veio a terapêutica para você? Eu escolhi a gastroenterologia e endoscopia sem saber que eu ia gostar da endoscopia. Acho que todo mundo, né, que faz, tem uma ideia, mas só sabe se vai gostar depois. E eu fui experimentando tudo, tanto dentro da área clínica, quanto dentro da área endoscópica, né? E o que aconteceu foi que a endoscopia, ela se tornou altamente terapêutica justamente pós a minha formação. Que eu tenho mais ou menos 25 anos de endoscopia, né? De formada em endoscopia. E quando eu estava na residência, o que a gente fazia de terapêutica era hemorragia e tratamento de estenose. Era basicamente isso. Isso foi em 2000 a 2003, início de 2003, foi a minha residência. Então, a gente tratava hemorragia digestiva, tratamento de estenose, começaram as próteses assim, né? As próteses, claro que tem mais tempo, mas eu quero dizer o nosso acesso às próteses com mais facilidade, né? Dentro da nossa realidade, de formação de residência de hospital público, quando consegui uma prótese metálica, nossa. E os devices também eram muito menos, muito mais difíceis, né, da gente manusear. Eles tinham um design mais complicado, sistemas de disparo. Então, assim, era tudo muito, muito inicial mesmo, em termos de terapêutica. E aí, eu acho que nos últimos 20 anos, a gente teve um boom, né, do surgimento de várias outras técnicas e a indústria também caminhando junto, com novas possibilidades de acessório. E aí, assim, quem gosta de conciliar a parte clínica com uma parte terapêutica que você realmente resolve, faz diferença na vida do paciente, e você consegue mudar um cenário, assim, muito rápido, né? Às vezes, num paciente que estava com uma condição muito ruim, e você com uma técnica minimamente invasiva, aquele cenário muda em pouco tempo, 24 horas, 5 dias no máximo, aquele paciente está de uma outra forma, né? Aí não tem como não se apaixonar, né? Porque você já gosta da endoscopia, já gosta da técnica ali diagnóstica, terapêuticazinha inicial, e encontra esse mar de possibilidades, aí é muito bom. A gente sempre fala isso, né? Que a gente tá vendo, tá pegando agora, tá vivendo esse boom da endoscopia, né? E a nossa especialidade está cada vez mais, está em franca expansão. Então, a gente vê hoje, você vê, eu lembro na época da minha residência, a gente tem 10 anos mais ou menos de endoscopista, né? Eu lembro que na minha época de residência, o must, assim, era ter um clipe.
para fechar, para fazer uma terapia combinada de hemorragia com adrenalina e clipe. E não adrenalina e bipolar, né? E hoje a gente vê, o clipe é o nosso dia a dia, né? E a gente tem avanços que vão até a endoscopia robótica. Então, como que a gente está vivendo essa expansão da nossa especialidade? E como a gente é privilegiado por isso, né? Eu acho que é muito legal acompanhar toda essa caminhada, né? Com certeza. Quem você acha que foram as grandes inspirações que você teve dentro da endoscopia, Lilian? Pessoas que você pontua, assim como a gente pontuaria você, como de verdade uma pessoa... Obrigada, eu fico muito honrada com isso, porque eu admiro muito vocês sabem disso, né? Que é a via de mão dupla. Já ficar rasgando isso, porque mas... você pra gente. Mas você é uma pessoa que a gente tem como uma pessoa que influenciou diretamente a gente pra endoscopia terapêutica, que foi generosa, que ensinou, que a gente tem, assim, um carinho eterno. Quem que foram essas pessoas que para você foram, assim, pessoas que você acha que tiveram um peso importante para essa trajetória? Se eu tivesse que apontar, assim, uma pessoa, vocês sabem quem eu falaria, né? Essa aí é fácil, né? Que foi a professora Fátima Figueiredo, que infelizmente faleceu, tem 10 anos. Esse ano, né? Completou 10 anos do falecimento dela. Mas foi a pessoa que, assim, que me inspirou e também que me ajudou, sem, como é que eu vou dizer? Ajudou por amor à medicina, por amor a fazer um bom trabalho, né? Por academicismo, né? Eu me lembro, assim, de madrugada uma vez e hemorragia digestiva e eu falei... eu liguei para ela, Fátima, o que eu faço? Já fiz isso, era varize de esôfago, não tá resolvendo, não sei o que. Ela vai ter que passar um balão. Aí eu falei assim, eu vou ter que passar um balão, mas a gente, né, tenta evitar isso, né? Exatamente. Eu queria, era assim, um respaldo. Ela, você quer que eu vá para aí? Isso era assim, sei lá, talvez 2 horas da manhã. Mas ela não falou assim, esperando que eu falasse não, só para... Ela perguntou mesmo, você quer que eu vá para aí? Eu sabia que ela iria. E quando ela estava já doente e já bem debilitada, uma vez eu fazendo uma CPRE também, liguei para ela, não me lembro, não estava com alguma dificuldade lá, e aí eu queria uma opinião, né? Aí eu falei, Fátima, o que eu faço aqui? Ó, tá acontecendo isso. Ela, não, acho que você pode fazer assim, mas eu vou para aí. Eu falei, não, Fátima, não precisa vir para aí. Não, eu vou para aí. E ela foi. E ela entrou lá, quando ela chegou, eu acho que eu já tinha até resolvido. Mas, assim, então foi uma pessoa que sempre esteve, assim, do meu lado, sabe? E, sem dúvida, foi a minha maior inspiração. Agora, outras pessoas, o professor Paulo Pinho, né? Não tem como não falar dele, que foi nosso professor na residência. Acho que eles dois, foi a dupla que eu admiro e que me influenciaram bastante. A gente, como todos nós tivemos a mesma escola, né? O Pinho não tem nem o que dizer, né? Porque o Pinho foi realmente o grande mestre de todos nós. Mas eu até te contei esses dias lá no SBAD que tem uma história da Fátima e do Tava também que eu acho, cara, sensacional, que eu vou carregar para sempre no coração. Assim, quando eu passei para as residências de endoscopia, para onde eu vou e tal, e eu decidi que eu ia para a UERJ, por ele e por ela, né? Porque tinha os dois lá. E aí eu lembro que quando eu entrei, ela estava já doente, afastada, depois ela voltou. E a gente teve um contato muito legal, assim. Eu era também louca por ela, assim. E aí eu lembro que ela passou uma prótese. E aí eu era R2 e o Edu era R1. Aí os 3 no corredor, assim, eu falei, porra, Fátima, um dia eu vou passar igual você. Ela falou, não. Igual a mim, não. Você vai passar bem, mas igual a mim, ó, não vai. A Viviane falou, um dia eu chego lá. Ela falou, não chega não. Mas quem conheceu sabe o jeito que ela tinha. Ela tá muito orgulhosa, né? Mas onde vocês chegaram. Isso, na verdade, é um grande estímulo, né? Felizmente convivi pouco com ela, mas o pouco foi muito importante. E além da gente ter pessoas que estão na frente na caminhada, que são inspirações e que ensinam, o Pinho também foi importante, a Fátima, eu tive pouquíssimo contato, mas foi muito forte, muito marcante. E as histórias que eu ouço dos outros que tiveram mais oportunidade foram muito inspiradoras. Mas a gente tem nossos pares, nossos iguais. A Viviane e eu, a gente trabalha muito junto, a gente tem outros amigos. E todos nós fomos muito importantes um para o outro para a caminhada.
E os pares que você citaria como pessoas que tiveram do lado, que estão nas mesmas dores no mesmo período, como é que foi essa relação com pessoas iguais? O quão importantes foram ou não? O que você acha dessa questão da gente ter iguais no mesmo momento de vida, nas mesmas intenções? Assim, tem pessoas, às vezes, que elas estavam muito próximas ali, naquele momento da residência, né? Mas a vida depois separa. E, assim, tem duas pessoas que ficaram muito próximas a mim, no que a gente faz consultório junto e trabalha junto fora, que foi o Pelozzi e a Gláucia, né? Eles dois, sem dúvida, foram os que fizeram a residência ali praticamente junto comigo e a gente continuou junto. E é bacana porque a gente se ajuda e a gente tem uma amizade grande, né? Viaja junto, então é muito bacana essa parte também, né? Porque cada um, assim, seguiu um caminho, né? Cada um trabalha hoje em determinadas frentes, mas a gente está sempre próximo. E por muito tempo a gente trabalhou junto também, todo dia, lado a lado. E é bacana, assim, essa ajuda, né? E você se admira também de ver o outro crescendo, né? Me lembro, assim, também, vezes de aperto, que um ligou para o outro e pediu para ir, para ajudar, e a gente vai. Acho que a vez, assim, que eu tive mais tensa na minha vida, sem dúvida, uma das vezes mais de maior tensão fazendo um exame endoscópico, foi a primeira vez que eu botei um VAC, que, assim, mas foi muito nos primórdios do VAC. Eu acho que eu nem sei se alguém aqui no Rio já tinha colocado. Quando foi isso, mais ou menos? Foi no Quinta-Dó. Qual foi o ano, mais ou menos? 17, talvez? Eu não me lembro o ano. 2017? Eu não me lembro. Eu não Mas foi pré-pandemia, com certeza absoluta. Com certeza absoluta, com certeza. E o VAC, a esponja ficou agarrada. Eu lembro dessa história. E eu não estava conseguindo tirar a esponja. E a Gláucia, ela não fez absolutamente nada. Mas estava ali, Mas né? só o fato dela estar do meu lado e tranquila, eu não sei nem se ela tinha noção do que podia acontecer. Porque, assim, eu também não... né? Era uma coisa aquela que ninguém tava... Com certeza, exatamente. Mas, assim, só o fato dela estar do meu lado, estar tranquila, aquilo me deu uma tranquilidade enorme, né? A gente, o nosso curso tem uma intenção de uma fundamentação teórica. É um passo. Só que, além de entregar ali o que a gente chama de hard skill, que é a técnica, né, de secção, a gente procura entregar outras coisas que estão um pouco além, mas são tão importantes quanto para a pessoa começar a fazer. E uma coisa que a gente fala é o seguinte: procure companhias, né, pessoas que estão ali, tanto quem já está mais à frente da curva de aprendizado, para servir como guia, como você tantas vezes serviu para a gente, como pessoas que estão com o mesmo interesse no mesmo momento para serem aliados, parceiros e tal, igual nós dois sempre estivemos juntos, junto com outras pessoas aqui, tem Renata Morim, Alexandre Achan, a Eveline, a Aline Pimenta e outras tantas pessoas, né, que caminharam juntos e foram tão importantes para a gente estar junto. Então, é um pouco isso, assim, que você falou. Às vezes ontem mesmo a gente estava no MSD, e ela estava tocando barco, e eu, assim, eu estava preso num problema telefônico, e eu estava assim do lado de fora, eu falei, tô aqui, mas qualquer coisa me chamando, eu tô aqui, hein? Tô aqui. E é importante saber que tem alguém do lado. A gente acha que essa caminhada junto faz muita diferença. Porque é isso que o Edu falou, né? Na residência, como é que foi pra gente, né? Nós éramos 6, assim, né? Um grupo de 6 bastante unidos, que era eu e Renata R2, e aí o Eduardo, a Evelyn, a Aline, o Alexandre dos R1. E essa caminhada junto foi muito importante. Porque às vezes a outra pessoa só tá ali. Não tá fazendo, assim, em termos práticos, nada, né? Mas a presença dela ali te dá uma paz, assim, você fala assim, cara, se der algum problema, ela tá aqui, entendeu? Então isso faz muita diferença. Não, e sem contar também esses procedimentos longos, né? Isso eu acho também que ajuda até do ponto de vista prático mesmo, né? De você revezar, um tá cansado, o outro entra, né? A gente sempre fala, né? A gente tem uma mudança de paradigma agora, né? Acho que a gente tem uma mudança de enxergar, uma forma diferente de enxergar a endoscopia. Então, a gente sempre fala isso. O cirurgião opera sozinho? O cirurgião vai fazer um Whipple, por exemplo. Opera sozinho, vai levar ali 4 horas, 5 horas de procedimento. É ruim, né? Assim, você tá cansado fisicamente, emocionalmente. Então, é importante ter um outro cirurgião junto, né? E aí é mais ou menos a forma como a gente enxerga esses procedimentos que demoram mais na endoscopia hoje.
E Lilian, você que já tem uma trajetória assim consolidada, mais amadurecida da especialidade, quem sai da residência ou quem tem pouco tempo de pós-residência, que está no mercado, ou até nem tão pouco tempo assim. Às vezes é difícil você encontrar... Hoje a endoscopia, como a gente falou aqui, cresceu muito em relação às possibilidades terapêuticas e tal. Então existem nichos. E às vezes é um pouco difícil você se encontrar em qual nicho você quer fazer. Às vezes muita coisa chama atenção, a curva de aprendizado nem sempre é tão fácil, você ter acesso àquele conhecimento e ao desenvolvimento técnico também não é tão simples. Então, como é que você vê assim, esse momento de angústia de quem está em busca de um nicho e qual a melhor forma da pessoa se encontrar? Quase uma fala filosófica desse momento difícil, que eu acho que todo mundo experimenta um pouco. Assim, isso não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil, porque a gente tem uma dificuldade prática de ter centros de treinamento. A residência é, assim, aquele pontapé inicial, né? Você sai da residência fazendo, de uma boa residência, fazendo endoscopia e colonoscopia, e uma terapêutica bem básica, pelo menos é isso bem básica que eu digo, hemorragia, dilatação, né, aprende às vezes a passar uma prótese, faz uma mucosectomia, mas essas coisas até porque você tem que ter um amadurecimento na tua expertise com o endoscópio, com as doenças mesmo, as decisões terapêuticas para poder começar a fazer, né. Então, a gente não tem esses centros de treinamento e de pós-treinamento, vamos dizer assim, e as pessoas aí também ficam meio perdidas, né? Mas a primeira coisa que eu acho, assim, importante é não ter pressa. Não ficar parado, claro, ficar buscando, mas as coisas aparecem com o tempo. Porque também você precisa de um tempo para você se conhecer, para você saber o que você gosta, né? Então, acompanhem tudo, experimentem tudo. Aqui no Rio, a gente tem uma realidade que a maioria dos endoscopistas são gastroenterologistas de formação. A gente tem muito pouco que veio da cirurgia geral ou da clínica médica direto. A maioria fez gastro e endoscopia, né? Aprendeu endoscopia dentro da residência de gastro. E aí, assim, supondo que a pessoa decida que ela quer ficar mais na área endoscópica do que na área clínica, a primeira coisa que eu acho que tem que ter em mente é o seguinte: endoscopia avançada, endoscopia terapêutica é muito legal, mas você não precisa fazer isso. Né? Você pode fazer uma excelente endoscopia e colonodiagnóstica e os procedimentos básicos de polipectomia, mucosectomia, e pronto. Uma vez, num curso desse da SOBED, era um curso tipo teste seus conhecimentos, né? Mas aqui do Rio, não era da Nacional, não. E eu fui apresentando as minhas questões e tudo, e tinha um convidado que era um endoscopista, não era aqui do Rio, mas muito conhecido no Brasil, que eu não vou falar o nome dele, porque vou falar uma coisa que eu não sei se ele queria que eu falasse, mas enfim. Mas um cara muito respeitado e que ele faz praticamente só endoscopia avançada. Ele não faz exame assim, né? As pessoas fez um exame, viu uma lesão, tinha que fazer uma coisa, manda para ele, ele só faz aquilo e muito bem. E aí ele falou assim: eu tô errando todas as questões. E ele disse: se eu tivesse que indicar alguém para fazer uma endoscopia diagnóstica, eu não me indicaria, porque eu já não tô mais com esse olhar. E é isso, né? A gente tem que lembrar que isso é muito importante. Eu, quando estou também lá no meu setor, na aeronáutica, tem pessoas que já estão lá há muito tempo, não médicos, né? Técnicos de enfermagem, até o recepcionista, assim, que está lá há muitos anos. E eles estão acostumados a ver de tudo. E eu falo com os residentes, eu falo assim: olha, você não tem que procurar o que a outra pessoa que não é médico está vendo. Você tem que procurar o que eles não estão vendo, né? E eu gosto quando eu estou, assim, fazendo um exame e eles falam: doutora, o que você está parada nesse ponto olhando aí? Porque é isso que a gente tem que procurar. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Não fique se sentindo menor se você falar: eu não quero nada disso, eu quero fazer endoscopia, colonodiagnóstico, um bom exame e pronto. Perfeito. Ótimo, maravilhoso. Se for seguir a área terapêutica, aí tem realmente várias vertentes, né? Tem gente que segue a linha da bariátrica, tem a pessoal da via biliar, tem
a ISD, tem a eco, né, com a sua parte terapêutica também. Então, acho que tem que ir experimentando e vendo um pouco de tudo. Se possível, né, estar em locais, seja no seu trabalho formal ou como um fellow, alguma coisa assim, para você poder ter essa vivência. E aí decidir o que você quer fazer. E aí fazendo cursos, a gente não tem nenhum curso formal às vezes, mas tem pequenos cursos, né? IRCAD, um hands-on, vai assistindo aula, vai acompanhando alguém que faz. Eu aprendi CPRE assim, acompanhando pessoas que faziam. Não fiz nenhuma residência, né? Ou alguma coisa assim a mais. E acho que é isso. Não, excelente, Lilian. Acho que passa muito por aí, né? A gente vê hoje em dia isso. Às vezes essa coisa do boom da endoscopia, das várias possibilidades, isso gera muita angústia em quem é mais jovem, né? Em se encaixar em algum nicho. E a gente viveu isso ontem, né? Há muito pouco tempo. E eu lembro muito, a gente subiu aqui conversando que fazer patologia, imotilidade, doença inflamatória, flertou com várias áreas. Mas acho que essa passagem é importante para você, por fim, decidir o caminho que você vai seguir e aí com muita serenidade, né? E para você ter indo o tempo também de se conhecer, né? Porque o caminho que você segue depende das questões daquele caminho, que são comuns a todo mundo, e de questões suas também, né? Então, que tipo de vida você quer para você, que tipo de coisa você se sente mais tranquilo para fazer. Tem pessoas que lidam muito mal com complicação, né? E complicação todo mundo tem. Quanto mais agressivo você é numa terapêutica, maior chance você tem de ter complicações. Então, né, que você quer ter esse tipo de angústia na tua vida, não quer? Isso é muito pessoal. Então, não tem uma fórmula. Mas o que eu acho importante é o seguinte, como a endoscopia, né, a gente vai nos cursos, nos congressos, aí vê aquelas ressecções lindas, né, vê, enfim, aqueles procedimentos por eco, de você fazer anastomose, de você fazer drenagens, milhões de coisas, né, que você vê que você fica, nossa... E você, às vezes, pode ficar se sentindo pior por você não fazer. E não é. É um caminho. Desde que você faça bem e com amor, com dedicação, né? Exatamente. E isso que você falou eu acho muito importante, porque isso que você falou acontece. A pessoa, às vezes, se sente menor porque não faz. Mas eu vou te dizer, e aí é uma opinião muito pessoal, eu acho que hoje, uma das maiores mágicas da endoscopia, acho que uma das coisas mais lindas é o diagnóstico. Assim, a gente tem hoje um recurso para mudar a vida do paciente, fazendo um diagnóstico. Que a gente antigamente via, você via a lesão avançada, né? O Bormann 1, o Bormann 3, o Bormann 4. Hoje você poder ficar parado, olhando para uma coisa que ninguém vê, né? Assim, eu fico brincando, né? A visão, o olho de Tandera, né? A visão além do alcance. Você conseguir olhar para aquela lesão pequenininha que não tem ninguém mais vendo, só você... Cara, aí você muda a vida do seu paciente. Aí ressecar é a parte mais fácil. Eu acho que você conseguir fazer uma endoscopia de qualidade hoje, seguindo aquele passo a passo certinho, né? Sedimentando direitinho sua endoscopia, eu acho que isso é um dos grandes avanços da nossa especialidade. Eu acho que é um mérito gigantesco conseguir fazer o diagnóstico de uma lesão precoce e isso vai mudar a vida do seu paciente. Sem dúvida. Lilian, você que já coordenou um grupo grande de médicos, endoscopistas, todos com uma capacitação muito boa, qual que você acha, e faz isso atualmente também na aeronáutica, qual que você acha que é o maior desafio em organizar um grupo, para quem ocupa uma posição de liderança dentro do escopo da endoscopia, e aí você conciliar a necessidade de você rodar uma agenda que muitas vezes tem um volume razoável, com essa possibilidade que a endoscopia hoje entrega da gente fazer um exame mais minucioso, detalhado, diagnóstico de lesões precoces, que às vezes vão demandar um tempo um pouco maior. Então, o equilíbrio entre o que é o estado de arte do exame com a realidade prática da gente ter que atender uma demanda que é grande e você liderando um grupo. Como é que você consegue conciliar isso dentro das suas posições de liderança? Isso é muito difícil, né? A gente, quando você trabalha assim numa instituição privada, e até nas públicas hoje em dia, há um estabelecimento de metas, né, de produção.
Só que essas metas têm que ser metas reais, né? Não podem ser metas simplesmente financeiras. Então, o período que eu fiquei à frente, né, de um grupo privado, eu brigava muito por isso. E eu falava assim, olha, uma sala de exame, ela tem que produzir, ela pode produzir, na verdade, X exames por dia. E eu ia lá e explicava por que ela só pode produzir aqueles X exames por dia. Para o gestor, né? Para o gestor. E eu até, meu último dia lá, eu briguei muito por isso. Porque eu acho que tem que ter o tempo de ter essa semiologia endoscópica, né? Fora toda a questão de segurança, de limpeza de material, de sala e tal. Você tem que ter o conforto de poder fazer uma endoscopia, você como médico, né? Você não pode fazer, por exemplo, uma colono torcendo para não ter pólipo, porque tem mais um monte de esperando. Isso não, torcendo para não vir uma LST, que você vai ter que fazer uma cosectomia, porque vai te atrasar mais alguns minutos. E assim, infelizmente, esse caminho é um caminho que, aos meus olhos, assim, ele não tem um bom prognóstico, não. Porque a gente tem cada vez mais médicos se formando, cada vez mais médicos menos qualificados, cada vez mais monopólio de grandes corporações, até porque o médico, com o recurso e a qualidade que a gente tem hoje de aparelho de endoscopia, de tudo, né? Não só o aparelho, mas tudo que envolve um centro de endoscopia, a gente não tem mais condição de arcar com isso, como já foi no passado. Como pessoa física, né? Como pessoa física. A gente depende das grandes instituições. A gente depende, né, disso. Então, a gente depende das grandes instituições. Elas têm metas de produção, os convênios pagam super mal e vão pagar cada vez pior, provavelmente, né? Eu não vejo isso assim com uma boa perspectiva de mudança, e muito médico no mercado e muito médico talvez não tão qualificado. Então, eu acho que a gente como classe, que a gente sempre foi muito fraco, né? Como classe para lutar pelas nossas questões, eu não vejo assim uma boa perspectiva de futuro nisso, não. Eu acho que a perspectiva de futuro nossa é você investir no teu crescimento pessoal, como médico, se qualificar, tudo, para você poder estabelecer o valor que você quer cobrar pelo teu procedimento, e o paciente querendo pagar, ele paga, né? Você não depender mais de uma instituição ou de um plano de saúde, porque se a gente seguir essa lógica, eu acho que não vai ser... Né? Você poder se qualificar para poder fazer a diferença, né? Fazer uma endoscopia diferenciada no nosso caso, né? Fazer uma medicina diferenciada. Porque para mudar essa realidade, você precisa de um movimento de classe. E não é um movimento teu, pessoal. Então, se você ficar parado, você vai ver o barco seguir e você vai ficar cada vez mais numa situação cada vez mais difícil, né? Dentro daquele barco. Eu pode me chamar de pessimista, mas assim, é o que tem acontecido, né? Não, é realista, na verdade. E na verdade, assim, é pessimista no sentido pensando de que os planos estão pagando cada vez menos, que a gente tem que trabalhar com meta e tal. Mas otimista também nesse sentido, que há um espaço, e um espaço grande, para você ter um trabalho qualificado e bem remunerado, se você souber se capacitar, né? E também ter o lado humano da medicina, né? Porque não adianta a capacitação pura se você não tem aquele outro lado que é o que vai atrair as pessoas e... acho que é a base da nossa profissão, né? Assim, fundamental, assim, a medicina, fundamentalmente, né? Na sua base, na sua essência... Ela tem o cuidar, né? Tem o querer bem pro doente. E que, graças a Deus, né? É bem mais do que dancinha de Instagram, né? Essas coisas meio bizarras que a gente vê por aí. Não é assim que você conquista realmente, né? Pode ter uma conquista fugaz. A próxima pergunta que eu ia fazer para você fala justamente disso. Além do hard skill, né? Da gente saber diagnosticar um câncer precoce, fazer um exame... super detalhista, a gente achar uma lesão que tá difícil de ver. O que você acha que são qualidades importantes para um endoscopista, vamos falar dentro do nosso escopo, que vão além dessa coisa técnica dura e vão para capacidade? Porque tem uma história que, até vivendo com a aula de empreendedorismo dela que ela fez no SBAD,
que resume o senso da pessoa entender que o trabalho é um todo, né? E aí tem habilidades que não são só ali pegando o aparelho na mão e fazendo exame. Então, que habilidades outras ali da coisa do exame em si você leva em consideração para elencar assim, como qualidades bacanas para um endoscopista, principalmente aquele que vai se inserir dentro de um grupo, enfim, de uma equipe. Que habilidades e como conquistá-las? Eu acho que isso também é uma pergunta. Acho que a gente queria que você falasse disso. Assim, como que você chega até elas? No sentido de... Não técnicas. Não Sim, técnico, isso. Assim, o que você vê que o médico endoscopista precisa ter, além de saber fazer o exame, pegar o aparelho ali e fazer. Bom relacionamento, médico-paciente, bom relacionamento com os pares. Interdisciplinar, com equipe, por aí vai. Você fez MBA de gestão, se isso também é importante, se você acha que isso é uma coisa que é importante. Quanto acrescentou. Sim, Assim, se for resumir numa palavra geral, tanto em relação ao paciente como aos colegas de trabalho, né? É assim, empatia, né? É você realmente, como endoscopista, muitas vezes você está conhecendo o paciente naquela hora, mas ter noção de que o teu movimento mais importante não é necessariamente a hora que você vai passar o tubo, né? Então, quem me conhece, trabalhou comigo, eu até brigo às vezes, né? Brigo, entre aspas, né? Mas eu não gosto quando na correria o pessoal fala assim, não, vou chamar o doente. Assim, que eu falo, não, eu vou passar no quarto do paciente. Eu não posso fazer um exame que o paciente está internado, né? Não que vem de casa, porque você conversa realmente ali na hora. Mas o paciente que está internado, sem eu passar lá, sem eu ver quem é a mãe, o pai, o acompanhante, eventualmente não tem um acompanhante, você liga para um familiar, pega o contato, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter essa preocupação do antes, um antes muito bem feito, né? De uma conversa com o paciente, entender todo o contexto da doença, o contexto do médico assistente, de quem está vendo. Às vezes o paciente chega para você para fazer o exame já revoltado com milhões de coisas no hospital. Então, você tem que entender a situação em que você está. Aí faz o teu exame, para mim essa é a parte mais fácil, né? Quem está mais treinado. Mais treinada, é uma parte aí puramente técnica mesmo, paciente sedado. E o depois, que vai até o resultado do histopatológico. Lembrar disso, né? Eu sempre tive essa rotina de checar os meus histopatológicos, sempre briguei muito disso quando estava na coordenação dos médicos, verem sempre o histopatológico. E assim, eu acho que essas coisas se sedimentam quando você faz isso com coerência. Não adianta você chegar numa reunião de chefia, numa reunião do grupo, você falar que tem que fazer isso, mas você não faz. Então, assim, tudo que eu sempre tive esse cuidado, né? Tudo que eu pedia para as pessoas, eu fazia, ou eu achava capaz de fazer, quando era algo assim que não era minha função, né? Mas, por exemplo, ser pontual. Eu cobrava pontualidade, mas eu também era pontual, sou pontual. Então, é isso, assim, você tem que ter empatia com teus colegas, como conseguir, né? Que foi a tua pergunta. Eu acho que é entendendo todo o contexto em que você está, o contexto do paciente, da família, dos médicos que estão trabalhando com você, e sendo coerente dentro das suas ações, né? Das suas atitudes. Acho que é isso, na endoscopia e na vida, né? É isso, siga o exemplo. Eu acho que o exemplo arrasta, essa frase que é até um pouco clichê, mas acho que é muito verdade, né? Acho que é isso. Você dando exemplo é a melhor forma de fazer com que os outros te sigam, né? Acho que isso é o papel de um grande líder, sem dúvida. E assim, Vamos. aproveitando os bons clichês, eu vou fazer uma pergunta que é um mega clichê. Você se formou quando, Lília? 99. 99. Não, mas é endoscopia. No início de 2003. 2003. Se a Lilian de 2024 tivesse dar um conselho para a Lilian em 2023, nada mais clichê que isso. Mas os clichês existem por quê? Porque são todos reais. Qual conselho que a Lilian de quase 20 anos depois daria para a Lilian de 20 anos atrás? Conselho profissional. Mas pode ser pessoal também. Pode ser pessoal, porque eu acho que as coisas se misturam. Se misturam aqui, né? na nossa vida. Você acha médico, mais... Não, total. Mais importante, assim. É. Você acha que você não tinha maturidade para enxergar naquela época que te fazia muita diferença. Eu daria umas boas cascudos em mim, né? umas boas broncas. Eu daria umas boas broncas em mim, assim.
Não, eu acho que assim, o que eu daria bronca em mim seria um pouco em relação à aeronáutica. Lilian, tem certeza? Não, Tem certeza? Não, Pode Tem complicar certeza. isso? Corta, Não, mas eu vou me explicar melhor. É que durante muito tempo eu me revoltava com as coisas, né, lá dentro. E aí, quando eu entendi que o problema não era a instituição, que o problema era eu. A instituição tinha lá as regras dela, as propostas dela. E eu sabia daquilo desde que eu entrei. Então, se você não concorda com aquilo, você tá no lugar errado. Você não é pra estar lá. A hora que eu entendi isso, e falei assim, não, tem coisas que eu brigo muito pra ser aqui, mas que não é a proposta daqui. E aí eu comecei a brigar por essas coisas fora de lá. Assim, coisas que eu achava importantes na minha vida profissional. Então, só para ficar claro, pro alto comando aeronáutica. Não uma crítica aeronáutica, Não, a crítica como a Lilian se portar em relação Sim, e eu sou apaixonada pelo que eu a faço Lilian lá. é apaixonada mesmo. Eu tô até... A gente já teve oportunidade. Eu tô até entrando numa Pode fase meio... Pode. Eu tô Não, até... A gente já teve oportunidade de fazer os De procedimentos. lá, Pelos bastidores, né? Não. A gente já teve oportunidade de ir junto, né? De ir lá, Foi né? uma honra pra gente estar lá com você. Poxa, vocês foram lá, total amizade, fizeram casos lindos lá Foi um comigo. prazer estar junto. E, A gente ficou muito feliz pela estrutura que vocês Não, falaram. muito feliz. nossa, vocês Muito não bonito conheceram ver a como nova que é o agora. hospital lá. Fiz Dá uma muito obra. gosto ver. Foi muito um legal. prazer enorme. E assim, e aí mas isso vale, eu acho que para qualquer lugar, né? Quando você tem que entender qual é a proposta do lugar onde você tá e se a tua proposta de vida, de trabalho se encaixa com aquilo ali. Então, uma coisa, por exemplo, que me incomodava lá é que não tem muita coisa acadêmica. Não é a proposta, gente. O de lá. Lá é você ter uma assistência. Então, a gente até tem, mas você não vai comparar com um hospital universitário, com uma coisa. Aí eu fui seguir essa área que eu queria, que eu achava que era importante na minha formação. Eu busquei fora de lá, né? E fiz mestrado, enfim, fiz o que eu queria fazer dentro do academicismo, vamos dizer assim. A gente, né, lá dentro da Redditor também, quantas pessoas que a gente treinava Sim, não, muito. E fazia isso de uma forma profissional, mas num outro ambiente, né? Que não era para ali o ambiente. Apesar de ter residência, ter tudo, mas não é o foco principal da coisa. Então, eu acho que mas isso é maturidade, né? Acho que isso é o tempo que vai te ensinando. Então, às vezes você se chateia com umas coisas que você fala, não era para eu me chatear. Por isso, apesar das minhas amigas me matarem quando eu falo isso, por isso que eu gosto de envelhecer, eu acho maravilhoso. Envelhecer é ótimo. Se você tiver uma amiga dermato, então é melhor ainda. Porque isso, né? Vai lá, dá um jeitinho e você envelhece pra melhor coisa. Pois é. Mas é isso. Envelhecer é muito bom. Poupa estresse. Exatamente. O nosso meio da endoscopia terapêutica é um meio muito masculino. Ou era, enfim. E que muitas vezes isso na medicina mais intervencionista, se você pega a cirurgia, né? A endoscopia mais complexa, terapêutica, a gente vê muitos homens e menos mulheres. Isso tem mudado cada vez mais. Eu acho que hoje a gente vê cada vez mais mulheres se colocando de igual com os homens e para mim, você foi uma grande inspiração por isso. Porque não tinha diferença de gênero. Você estava ali igual todos os outros e isso era muito inspirador para mim. Porque eu acho que a gente, às vezes, ainda sente algumas coisas que os homens não sentem. Então, como você vê essa questão na nossa especialidade, porque a gente está falando disso, se teve algum problema, se você teve algum empecilho por conta disso, como que você enxerga isso hoje? Assim, às vezes a gente sente, né, um olhar, uma coisa assim. Eu sou, além de ser mulher, né, eu sou baixinha, eu falo baixo, não sou aquela mulher que chega chegando, né, porque também tem mulher que, pô, assim, vale muito mais que um homem, né, que a mulher, uau, mas não é o meu caso. Então, já tive situações, assim, que eu realmente percebi um olhar que você vê, assim, é ela mesma, tipo, né, assim... Dá aquela desconfiada, né? Ainda mais quando você tá, assim, numa função, às vezes, de chefia, ou tem algum destaque, ou tem alguma
sei lá, chama atenção lá por alguma coisa, quando a pessoa vê e fala assim, você percebe que a pessoa queria perguntar, mas é você? Mas assim, eu sempre levei isso de boa, sabe? Sempre, assim, tive reuniões às vezes que eu era a única mulher, com vários homens. Eu nunca me senti assim, intimidada, nunca me senti... Sempre eu via de uma forma natural. Assim, eu tenho consciência do que eu sou, do que é a minha capacidade e das minhas limitações. E estamos aí, né? E esse movimento, assim, da mulher, né? De realçar a mulher, tudo. Eu acho isso bacana, mas eu acho que a gente também tem que ter uma certa autocrítica com isso, né? No sentido de... a gente sempre tem que buscar, ao meu ver, né, valores assim que são universais. Então a gente tem que ter um cuidado de acabar não como é que eu vou dizer de uma forma bem cuidadosa, não inverter o jogo, entendeu? E começar a dar espaço para determinadas mulheres só porque ela é mulher, porque isso mulheres. É horrível. Isso, é horrível. Então, assim, tem muitas mulheres capacitadas, infinitas mulheres capacitadas, então a gente tem que dar o espaço porque elas são capazes. Quem realmente é capaz. É isso. Então, acho que essa coisa da cota me incomoda um pouco também. Não é isso. Não é saber isso. Que a mulher é tão capaz quanto o homem. Voltando a falar da aeronáutica, né? Há alguns anos atrás a gente teve a primeira mulher que foi oficial general, né? Brigadeiro. E aí começou, né? A primeira mulher, né? Brigadeiro, a primeira mulher oficial general e tal. E ela é extremamente competente, capacitada, merecia o cargo. E aí várias pessoas falando sobre ela, na mídia, inclusive, e falando, a primeira mulher. E teve um homem que falou assim, ela é a primeira mulher, mas o fato dela ser mulher é um detalhe. Ela é uma oficial general hoje porque ela tem todos os méritos para isso. E mais do que homens que concorreram com ela pelo mesmo posto. Então é isso, né? Essa é a fala mais legal. A gente ter assim, sempre essa noção. Eu nunca gostaria de estar num lugar sabendo que eu estou ali porque eu sou mulher, num lugar de destaque, vamos dizer, né? Num lugar bom, porque eu sou mulher. Eu quero estar ali porque eu acho que eu tive essa capacidade, eu construí. Então, assim, eu acho que a gente às vezes entra meio que num movimento de manada, né? Que você vai, tá todo mundo fazendo, né? Enaltecendo as minorias, que tem que ser enaltecidas mesmo, fato. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que buscar valores universais. E a gente não ter essa política assim tão identitária de você querer se colocar num lugar pelo teu gênero, ou pela tua cor, ou pelo... Isso acho que me diminui. Isso, também acho. Isso acho que me diminui, esse pensamento, né? Então, Lilian, a gente queria agradecer do fundo do coração a sua presença aqui. Você sabe o quanto isso é importante pra gente, e agora a gente faz isso público com o maior prazer, porque uma generosidade de dividir conhecimento, de dar um conselho que entra fora ali da parte técnica, mas vai para o desenvolvimento pessoal, profissional extratécnico e pessoal, muitas vezes. A gente tem uma admiração enorme por você. E ter você aqui com a gente hoje é uma inspiração contínua. Desde quando a gente começou fazendo endoscopia terapêutica. Desde sempre. Desde quando você fez o primeiro convite de trabalho. Desde que você era mestranda lá na UERJ, tinha essa postura. E aí entra muito disso que você falou, assim. Claro, tudo que você falou pra gente de forma ativa, mas tudo que você faz, e você nem sabe que tá fazendo, e a gente tá ali te olhando e fala, caraca, ela faz assim, ela faz... Isso não é só no exame, é na vida pessoal, assim, pessoal do dia a dia, né? Toda a coerência e toda a tua postura, e isso pra gente é um baita aprendizado, assim. Então, não é só o que você diz, é o que você fala, o que você faz, assim, né? Então, o meu primeiro convite de trabalho, eu sempre falo que foi Dr. Domingos, me deu uma maleta com fibroscópio, uma agulha, e me deixou um final de semana cobrindo sobreaviso que eu até queria ir muito. Como meu pai diria, como meu pai diria, a coragem do incauto. Mas graças a Deus eu não fui chamado. Mas meu segundo convite de trabalho partiu de você. A gente, na cafeteria do Copa d'Or, você sentou comigo, outra pessoa, a gente conversou ali, você fez o convite e aquilo ali pra mim
marcante na mundo, minha né? vida profissional, porque, nossa... E ali eu cheguei em casa, comemorei, fiquei super feliz e tal. E eu tive a felicidade, a Viviane também, nós dois, de a gente ter esse convívio até hoje, assim, ter você por perto, ser uma inspiração sempre. E aqui é um canal para a gente multiplicar um pouquinho do que a gente conseguiu absorver de você. Então, a Satori nada mais é do que a gente multiplicar o que a gente consegue ter de conhecimento. É fazer numa larga escala o que você sempre fez muito intuitivamente pra gente. Não com tanta maestria, mas da melhor maneira que a gente pode. A gente teve alguns chefes na vida, tem, né? E você é disparado, assim, uma das nossas melhores obrigada, chefes. Foi, né? Uma das nossas Chefe não, melhores chefes. madrinha. Madrinha, a gente Mas até... assim, pra vocês verem como que... Isso, modéstia à parte, então você escolher, né? Porque, olha só, vocês arrebentaram, né? Só cresceram depois lá. Peguei bem no iniciozinho, porque naquela época eu não podia saber, né? Como é que... Olheira. Olheira, exatamente. Então, ó, Lilian, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, queria saber de você, o que você tem de conselho para dar para os endoscopistas jovens? Jovens? Não tão jovens? Um pouco mais jovem. E mais jovens, sobre a perspectiva da carreira, da endoscopia digestiva. Se tivesse um conselho para dar para eles, o que seria? Quem tá naquela fase angustiante, né? Acho que o principal conselho é prosseguir sempre... buscando, mas sem pressa, né? Eu, quando terminei minha residência, eu fiquei quase 1 ano sem trabalhar com endoscopia, fazendo uma coisinha ou outra. Até tive um convite para ser rotina de um CTI e que eu ganharia muito mais do que eu tinha ali uma perspectiva a curto prazo de ganhar curto, médio prazo de ganhar com endoscopia. Eu quase mudei minha especialidade, eu fiquei tentada, porque eu também gostava muito de terapia intensiva. Mas, assim, foi 1 ano. E, às vezes, os jovens de hoje, 1 ano para eles é uma eternidade. E eu acho que, na verdade, assim, dentro da endoscopia, nos primeiros 10 anos, mais ou menos, de formação, pós-formação, né? Depois de uma residência, uma especialização, que você consegue, mais ou menos, entender qual é o teu caminho e ter alguma segurança dentro daquele caminho que você escolheu. Então, não é uma coisa rápida, é uma coisa longa. Então, não se angustiem tanto, né? Busquem sempre, vai buscando oportunidades, está em lugares onde você, às vezes, não é o lugar que te remunera melhor, mas que você tem outras possibilidades ali de aprendizado. Então, observar bem essas questões na hora de escolher onde você vai ficar. E ir buscando, ainda que não dentro do teu emprego formal, acompanhar outras pessoas, outros serviços, para você ir entendendo qual é o teu lugar e aí sim ir se dedicando e se especializando, capacitando cada vez mais naquilo que você se sentir mais confortável. Acho que é isso. Não, perfeito. Então a gente encerra aqui. A gente encerra aqui esse primeiro podcast aí da Satori. Que honra. A gente fazendo essas coisas novas, né? Um pouco até diferente. Logo comigo, que sou tão instagramável. Mas a gente não poderia ter pessoa melhor pra Não, a gente foi unânime, assim. Quem vai ser? Não, vai ser. Tomara que ela aceite, mas vai ser ela. Não, com certeza. Um maior prazer. A gente tá muito feliz, Lilian. Obrigada. Então, Obrigado, tá Lilian. bom. Por ter vindo, por estar aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite.